O que foi a Operação Barbarossa? Foi o nome dado a uma operação de invasão do território da antiga União Soviética durante a Segunda Guerra Mundial pelas potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão. A invasão foi programada para acontecer no dia 15 de maio de 1941, apesar de ter sido adiada por mais ou menos 7 semanas por causa de um tempo adicional de preparação que foi necessário como consequência da Guerra dos Balcãs e o clima ruim. Dessa forma, a operação teve início em 22 de junho de 1941 e tinha como principal objetivo a conquista da União Soviética pela Alemanha nazista, para que o território fosse repovoado pelos alemães, usar os povos eslavos como força de trabalho escravo a favor da guerra e, ainda, aproveitar as reservas de petróleo do Cáucaso, uma região montanhosa da Rússia, e os recursos agrícolas soviéticos. O contexto histórico. Para entender com profundidade essa operação, é preciso prestar atenção na história que veio antes e que fez com que a Operação Barbarossa pudesse acontecer e ter o final que teve. Em 1925, vemos um discurso de Adolf Hitler que declarava vagamente as políticas raciais da Alemanha nazista, na qual afirmava que o povo alemão precisava garantir um espaço vital, que seria a garantia de sobrevivência das próximas gerações alemãs. Em fevereiro de 1939, Hitler falava para seus comandantes sobre seu exército e que a próxima guerra seria uma guerra popular, puramente racial. Quando a Segunda Guerra já tinha começado, Hitler também proclamava que aquele seria o momento de determinar quem governaria a Europa e, juntamente com ela, o restante do mundo. A questão racial. Para os alemães, a União Soviética era povoada por sub-humanos. Pessoas que não eram de raça consideradas conspiradores bolcheviques judeus, ou seja, uma maioria de pessoas que diziam que o governo deveria ser controlado pelos trabalhadores. A crença dos alemães sobre a sua superioridade étnica não é novidade para ninguém e está evidente em registros oficiais. Assim, logo foi declarada a política nazista de matar, deportar ou escravizar a maioria das populações russas e eslavas, com o intuito de repovoar a terra com povos germânicos. Os comandantes militares executavam essa ideia de forma voluntária porque acreditavam no caráter ideológico do conflito. Essa era uma ideologia anti-bolchevique, antissemita e anti-eslava, ou seja, era o preconceito e a hostilidade contra judeus e eslavos. Depois da invasão, os oficiais da Wehrmacht, Força de Defesa da Alemanha nazista, disseram para os seus soldados que atirassem nas pessoas que eram descritas como sub-humanos, bolcheviques judeus, hordas mongóis, inundação asiática e bestas vermelhas, já que vivenciavam uma guerra ideológica entre o nacional-socialismo alemão e o bolchevismo judeu, além de uma guerra racial entre alemães e judeus, ciganos e eslavos. Para se ter uma ideia clara, depois que a guerra começou, os nazistas proibiram alemães de terem relações sexuais com trabalhadores orientais, e aquele que não obedecesse essa proibição era punido com a morte. Isso porque acreditavam que o processo de germanização na Europa Oriental seria completo quando o Oriente fosse habitado apenas por homens com sangue verdadeiramente alemão e germânico. Plano geral para o Oriente. Esse plano de purificação de uma única raça humana era tão complexo que em 1941 foi criado o Plano Geral para o Oriente, que pedia uma nova ordem de relações etnográficas nos territórios ocupados pela Alemanha nazista na Europa Oriental. Esse plano tinha como princípio a limpeza étnica,
execuções e escravização da maioria esmagadora das populações das áreas conquistadas e expulsão das pessoas de todo o território da Rússia e outros lugares. O plano seria realizado em 2 etapas. A Klein Planung, pequeno plano, que abrangia as ações a serem tomadas durante a guerra, e o Grob Planung, o grande plano, que abrangia ações a serem realizadas depois da guerra ser vencida, e seria implementado aos poucos ao longo de um período de 25 a 30 anos. As motivações raciais eram fundamentais para a ideologia nazista e desempenharam um papel essencial no planejamento da Operação Barbarossa, já que judeus e comunistas eram considerados inimigos iguais pelo Estado nazista. As ambições imperialistas nazistas foram exercidas sem consideração moral por qualquer grupo em sua última luta pelo Lebensraum. Aos olhos dos nazistas, a guerra contra a União Soviética seria uma guerra de aniquilação. O Pacto Molotov-Ribbentrop. Nesse aspecto, precisamos falar também sobre as relações germânico-soviéticas nos anos de 1939 e 40. Em 1939, foi assinado um pacto de não agressão entre a Alemanha nazista e a União Soviética, conhecido como o Pacto Molotov-Ribbentrop. O objetivo desse pacto era traçar um acordo sobre a divisão dos estados de fronteira da Europa Oriental entre as respectivas nações, onde separariam a Polônia em caso de invasão pela Alemanha, enquanto que os soviéticos teriam permissão para tomar os estados bálticos e a Finlândia. O pacto surpreendeu o mundo todo justamente por causa da história de hostilidade mútua e pelas ideologias conflitantes entre as partes do acordo. Assim, a Alemanha invadiu a Polônia em 1º de setembro, o que desencadeou o início da Segunda Guerra Mundial na Europa. Como resultado do pacto, a Alemanha e a União Soviética mantiveram relações diplomáticas razoavelmente fortes durante 2 anos e promoveram uma importante relação econômica. Nesse período, eles também firmaram um pacto comercial que garantia aos soviéticos receberem os equipamentos militares alemães e comercializarem bens em troca de matéria-prima, ajudando os nazistas no bloqueio britânico. Era uma relação cordial, mas rodeada de desconfiança sobre as intenções de cada um deles. E, de fato, os 2 lados começaram a entrar em conflito um com o outro na Europa Oriental, deixando a situação de uma briga por poder cada vez mais provável de acontecer. O líder soviético Joseph Stalin estava convencido de que sua força militar era tão forte que não havia nada a temer se a Alemanha atacasse. Além disso, ele acreditava também que, como os alemães ainda estavam lutando contra os britânicos na Europa Ocidental, Hitler provavelmente não abriria uma guerra de 2 frentes e, posteriormente, atrasaria a reconstrução de fortificações defensivas nas regiões fronteiriças. Enquanto isso, os alemães estabeleceram seus planos de ataque. O Plano Marx, por exemplo, foi o plano original de ataque alemão para a Operação Barbarossa. E sempre era colocado em destaque que Stalin era um líder brutal. Operação Draft East. Nesse contexto, em 1940, a tensão aumentava no território dos Balcãs entre as 2 nações e para Hitler ficava claro que a invasão da União Soviética era a única solução. Dessa forma, o general Erich Marx foi designado para o grupo de trabalho para elaborar os planos iniciais de invasão da União Soviética. Os primeiros planos de batalha foram intitulados Operação Draft East, coloquialmente conhecido como o Plano Marx. Hitler só via o que considerava importante para seu plano de limpeza racial. E apesar de ter sido avisado que a ocupação da Rússia Ocidental iria sugar todas as suas forças, ao invés de realmente ajudar a situação econômica da Alemanha,
Ele antecipou os benefícios como desmobilizar as divisões inteiras para tentar aliviar a escassez de mão de obra na indústria, o uso de trabalho forçado para estimular a economia, a exploração da Ucrânia como fonte de produtos agrícolas, a expansão do território alemão e o isolamento do Reino Unido. Hitler estava convencido de que a Grã-Bretanha demandaria a paz uma vez que os alemães triunfassem na União Soviética. E se isso não acontecesse, ele usaria os recursos disponíveis no Oriente para derrotar o Império Britânico. Operação Barbarossa. Em dezembro de 1940, Hitler recebeu o plano da Operação Otto, mas se mostrou insatisfeito e lançou a diretriz 21 do Führer, que solicitava um novo plano que tinha o codinome Operação Barbarossa. É importante a gente lembrar que os soldados do Exército Vermelho eram corajosos e duros, mas o corpo de oficiais era desprezado, como já vimos. Os planos de invasão elaborados pela elite alemã eram, nesse contexto, arrogantes, especialmente porque tinham derrotado a França muito rápido e porque achavam mesmo que a Rússia era um país asiático primitivo e atrasado. Hitler e suas lideranças de guerra prestaram pouca atenção à política, à cultura e à considerável capacidade industrial da União Soviética, em favor de uma visão militar muito estreita. Mais avisos foram dados ao Führer sobre os perigos de uma invasão à União Soviética, que fortalecia o fato de que a Ucrânia, a Bósnia e os estados bálticos acabariam por ser apenas um novo encargo econômico para a Alemanha. Hitler discordou dos economistas sobre os riscos, apesar de já ter sido alertado antes de 1940 que essa conquista só seria válida se a economia da União Soviética fosse capturada intacta e os campos de petróleo do Cáucaso fossem aproveitados logo no primeiro golpe. Mas o nazista tinha olhos apenas para a possibilidade de subjugar os povos soviéticos e considerava que a sua vitória chegaria em apenas alguns meses, especialmente porque o Exército Vermelho tinha sido ineficaz na guerra contra a Finlândia em 1939 e 40. O despreparo do exército alemão. Nesse momento, ninguém imaginava que a campanha seria longa, o que impediu o exército alemão de fazer as preparações adequadas, como a distribuição de roupas quentes e de veículos e lubrificantes de inverno. Aquelas ideias que eles já tinham começado a traçar lá no início de 1941 foram o plano para depois uma conquista alemã sobre a União Soviética, que ficou conhecido como Plano Fome, no qual toda a população urbana de territórios conquistados deveria morrer de fome, criando assim um excedente agrícola para alimentar a Alemanha e o espaço urbano para a classe alta alemã. Nesse meio tempo, os planejadores militares continuavam calculando que a retirada do Exército Vermelho para o interior russo não era provável de acontecer, já que eles não podiam desistir dos estados bálticos da Ucrânia ou de regiões como Moscou e Leningrado, que eram importantes no que se referia ao abastecimento das forças soviéticas. Nesse ponto, tinha uma discordância de onde a Alemanha deveria concentrar sua energia. Em muitas discussões com seus generais, Hitler repetiu sua ordem de Leningrado primeiro, Donbass em segundo e Moscou em terceiro, já que acreditava que Moscou não tinha grande importância na derrota da União Soviética. Por outro lado, acreditava que a vitória não iria acontecer com a destruição do Exército Vermelho, que estava a oeste da capital, especialmente a oeste dos rios Duina e Dnieper. Essa visão tomou todo o plano Barbarossa, já que Hitler confiava cada vez mais em seu próprio julgamento militar como resultado dos rápidos sucessos nazistas na Europa Ocidental.
As preparações dos alemães. As tropas alemãs, perto da fronteira soviética, já estavam reunidas antes mesmo de terem terminado a campanha nos Balcãs. E em fevereiro de 1941, contavam com 680 mil soldados alemães reunidos entre as fronteiras da Romênia e da União Soviética. Inúmeras missões de vigilância aérea no território soviético também estavam acontecendo meses antes do ataque. Por outro lado, Stalin acreditava que o Terceiro Reich não atacaria em um período de tempo tão curto depois de terem assinado o Pacto Molotov-Ribbentrop. E por isso, a preparação soviética foi lenta, mas não foi negligente, não. Apesar disso, desde abril de 1941, os alemães começaram a criar a Operação Haifisch e a Operação Harpoon para sustentar suas afirmações de que a Grã-Bretanha era o verdadeiro alvo. Realizaram simulações na Noruega e na costa do Canal da Mancha, que incluíam atividades como concentrações de navios, voos de reconhecimento e exercícios de treinamento. A Operação Barbarossa estava programada para começar no dia 15 de maio, mas, como já dissemos, ela sofreu um atraso de 28 dias, por causa de um inverno muito úmido, que manteve os rios inundados até o final da primavera. Alguns historiadores afirmam que essa invasão só poderia acontecer depois da campanha dos Balcãs, mas que esse atraso comprometeu o plano. Porém, não foi só isso. Outros problemas estavam presentes e contribuíram para o atraso, como problemas na distribuição do transporte motorizado de combustível e a dificuldade de estabelecer campos de aviação para a operação aérea. A operação contava com uma estrutura gigantesca. O plano era que o exército da Noruega operasse no extremo norte da Escandinávia e na fronteira com os territórios soviéticos, enquanto que o grupo de exércitos norte marchasse pelos estados bálticos para o norte da Rússia. O grupo do exército equipado com maior poder aéreo deveria atacar da Polônia para a Bielorrússia e as regiões centro-oeste da Rússia propriamente ditas, até avançar para Smolensk e depois para Moscou. O grupo de exército sul foi implantado em 2 seções separadas por um fosso de 319 quilômetros para atacar os povoados agrícolas da Ucrânia, tomando Kiev antes de seguir para a Volga, com o objetivo de controlar o Cáucaso, uma região rica em petróleo. Também havia as forças de retaguarda, que deveriam operar em território conquistado para impedir qualquer atividade de guerra, inclusive eliminando os judeus dos territórios soviéticos. As preparações dos soviéticos. Os soviéticos sabiam que os alemães eram o inimigo mais importante e mais forte. E dessa forma, em julho de 1940, já produziam um plano preliminar sobre como a invasão alemã poderia ser. E vale dizer que aquilo que eles tinham premeditado foi claramente muito parecido com o ataque que realmente aconteceu uma década antes para o Exército Vermelho. As despesas de defesa também cresceram rapidamente, de apenas 12% do Produto Nacional Bruto em 1933 para 18% em 1940. Mas por questões políticas, muitas vezes não tinham uma verdadeira competência militar. Em dezembro de 1940, em um discurso para seus generais, Stalin mencionou as referências de Hitler a um ataque à União Soviética em Mein Kampf e a crença de Hitler de que o Exército Vermelho precisaria de 4 anos para se preparar. Ele queria atrasar a guerra em mais 2 anos e se preparar em um espaço de tempo mais curto do que aquele previsto pelo seu inimigo. Plano de defesa estatal de Stalin. Stalin discordou e autorizou o desenvolvimento de novos planos que assumiam que um ataque alemão se concentraria na região sul dos pântanos de Pinsk para as regiões economicamente vitais da Ucrânia.
Os soviéticos começaram seu plano de defesa estatal no início de 1941, que, junto ao plano de mobilização, solicitaram também a implantação de mais 51 divisões ao longo dos rios Dwina e Dnieper, como o segundo escalão estratégico, que, no caso de uma invasão alemã, era encarregado de liderar uma contraofensiva soviética, complementando as forças restantes do primeiro escalão. O início da invasão do Exército Vermelho. No início da invasão, o Exército Vermelho estava disperso e ainda se preparava com unidades que se separaram e sofriam com a falta de transporte adequado. A mão de obra da Força Militar Soviética que havia sido mobilizada era de 5,3 a 5,5 milhões de pessoas e ainda estava aumentando à medida que a Força de Reserva Soviética de 14 milhões com treinamento militar básico continuava a se mobilizar. Dos 23 mil tanques disponíveis da Força Soviética, apenas 14.700 estavam preparados para combate. Cerca de 11 mil tanques estavam nos distritos militares ocidentais, que enfrentavam a força de invasão alemã. Apesar dessa força ser muito expressiva, a ponto de Hitler declarar que, se soubesse desses números, não teria atacado a União Soviética, os padrões de manutenção e disponibilidade eram fracos. Além disso, munições e rádios eram escassos e faltavam caminhões de suprimento para as unidades blindadas. Mas devemos levar em consideração que os modelos de tanques soviéticos eram muito superiores aos tanques usados pelos alemães. Em 1939, os soviéticos tinham dispersado seus tanques para a divisão de infantaria. Mas depois de acompanhar a campanha alemã na França, eles começaram a reorganizar seus blindados de volta ao corpo mecanizado, com uma força de 1.031 tanques em cada. Essas formações eram pesadas. Estavam espalhadas e distante, cerca de 100 quilômetros de suas divisões subordinadas, e a reorganização estava em andamento quando a Operação Barbarossa começou. Mas vale deixar claro que, apesar da vantagem numérica de equipamentos pesados dos soviéticos, a Alemanha compensou a desigualdade com o forte treinamento dos alemães, já que as unidades soviéticas eram mal equipadas, além de faltar treinamento e suporte logístico. A Força Aérea Soviética tinha uma vantagem numérica de um total de aproximadamente 19.533 aeronaves, o que a tornava a maior força aérea do mundo nessa época. Os avisos sobre a invasão. Em uma visão global da operação, participaram cerca de 4 milhões de soldados do eixo, que invadiram a União Soviética ao longo de uma frente de 2.900 quilômetros de extensão, com 600 mil veículos a motor e quase 700 mil cavalos. Foi, de fato, uma ofensiva em escalas de guerra, tanto geograficamente quanto na formação de alianças. Era por volta de 1h da manhã do dia 22 de junho de 1941, quando os distritos militares soviéticos foram avisados do início da investida alemã. Já na Alemanha, no dia 22 de junho, o ministro de propaganda nazista, Joseph Goebbels, havia anunciado à nação a invasão através de uma transmissão de rádio. Fase 1. Na fase 1, de junho a agosto de 1941, o ataque aéreo e terrestre alemão destruiu completamente o comando e o controle organizacional soviético já nas primeiras horas, paralisando todos os níveis de comando do pelotão de infantaria do alto comando soviético em Moscou. Stalin emitiu uma diretiva convocando as forças armadas a atacarem as forças do eixo em qualquer local que tivesse as fronteiras violadas e realizar ataques aéreos nas regiões fronteiriças do território alemão. Horas depois, Stalin emitiu uma diretiva pedindo uma contraofensiva, sem respeito às fronteiras, o que foi uma ordem que não teve como base uma avaliação realista da situação militar.
Demoraram vários dias antes que a liderança soviética tomasse consciência da enormidade da derrota no início da invasão. E ainda havia as unidades de reconhecimento aéreas alemãs que traçaram a concentração de tropas, suprimentos e aeródromos soviéticos e os marcaram para que fossem destruídos. Quantidades significativas do território soviético foram perdidas junto com as forças do Exército Vermelho, que perderam 3.922 aeronaves apenas nos primeiros 3 dias, contra uma perda estimada de 78 aeronaves alemãs. No final da primeira semana, a Força Aérea Alemã alcançou a supremacia aérea sobre os campos de batalha de todos os grupos do Exército, mas não conseguiu o domínio aéreo sobre a vasta extensão da União Soviética Ocidental. Em 6 de julho, os soviéticos lançaram um contra-ataque maciço, usando o 5º e o 7º Corpos Mecanizados, do 20º Exército, que colidiu com o 39º e o 47º, Grupo Panzer alemães, onde o Exército Vermelho perdeu 832 dos 2.000 tanques empregados em 5 dias de combates ferozes. Os alemães derrotaram este contra-ataque, em grande parte por causa da presença do único esquadrão de aeronaves que rebocava tanques. 4 semanas depois da campanha, os alemães perceberam que haviam subestimado a força soviética e começaram a aparecer os problemas logísticos com reforços e abastecimento, o que fez com que as operações diminuíssem o ritmo para conseguir realizar o reabastecimento. Hitler em busca da vitória. Hitler acreditava que poderia derrotar o Estado soviético por meios econômicos, privando sua capacidade industrial para continuar a guerra. Isso significou aproveitar o centro industrial de Kharkov, Donbass e os campos de petróleo do Cáucaso, no sul, e a rápida captura de Leningrado, um importante centro de produção militar no norte. O chefe do alto comando nazista e quase todos os generais alemães envolvidos na Operação Barbarossa argumentaram veementemente a favor da continuação do caminho total rumo a Moscou, acreditando que havia uma importância psicológica em capturar a capital soviética, e não ignorando o fato de lá ser um importante centro de produção de armas, de comunicações e transporte. Mas Hitler emitiu um pedido para enviar os tanques do grupo de exércitos centro ao norte e ao sul, parando temporariamente a marcha até Moscou. Fase 3. A fase 3 foi na Rússia Central em julho, quando os alemães avançaram poucos quilômetros de Kiev. O resultado foi a prisão de 4 exércitos soviéticos e partes de outros 2. Em agosto, a necessidade de manutenção das forças alemãs aéreas fez com que essa força diminuísse consideravelmente, enquanto que a demanda pelo suporte aéreo aumentava. Nesse tempo, a Força Aérea Soviética se recuperou e os alemães lutaram para manter a superioridade aérea local. Com o início do mau tempo em outubro, a Força Aérea Alemã foi forçada a parar quase todas as operações aéreas, enquanto a Força Aérea Soviética tinha uma clara experiência de pré-guerra com voos em tempo frio e operavam a partir de bases aéreas e aeroportos intactos. Em dezembro, a Força Aérea Soviética tinha alcançado a alemã e até mesmo a pressionado para alcançar a superioridade aérea sobre os campos de batalha. Os 3 meses negros. No final de agosto, o 4º Grupo Panzer avançou 48 quilômetros de Leningrado, dando início aos 3 meses negros de 1941, em que os 400.000 habitantes da cidade trabalharam para construir as fortificações enquanto os combates continuavam. Naquele momento, cerca de 160.000 habitantes se juntaram ao Exército Vermelho.
Em 7 de setembro, a 20ª Divisão Motorizada da Alemanha agarrou Schlüsselburg, cortando todas as rotas terrestres para o Leningrado. Os alemães separaram as ferrovias para Moscou e capturaram a estrada de ferro para Murmansk, com a ajuda da Finlândia, para inaugurar o início de um cerco que duraria mais de 2 anos. Hitler e Leningrado. Para Hitler, o Leningrado deveria ser destruído e não deveria haver prisioneiros. O Grupo Exército Norte começou a realizar o avanço final, mas os últimos 10 quilômetros foram lentos e as baixas foram registradas. O grupo do Exército Centro, sem poder contar com a força dos Panzers, permaneceu estático e foi submetido a vários contra-ataques soviéticos, nos quais os alemães sofreram sua primeira grande derrota tática desde a invasão. Enquanto a moral soviética aumentava, Hitler concentrava sua atenção no grupo de exército Centro e em sua unidade em Moscou. Os alemães pediram que os 3º e 4º grupos Panzer rompessem o cerco de Leningrado e apoiassem o grupo de exércitos Centro em seu ataque a Moscou. Mas antes que um ataque contra Moscou pudesse começar, as operações em Kiev precisavam ser concluídas e o cerco ocorreu em 16 de setembro, seguida de uma batalha na qual os soviéticos foram oprimidos com tanques, artilharia e bombardeios aéreos. Depois de 10 dias, 220 mil soldados soviéticos foram capturados. As perdas soviéticas foram de mais de 450 mil homens, mais de 3 mil peças de artilharia e morteiros de 43 divisões do 5º, 21º, 26º e 37º Exército Soviético. Apesar do esgotamento e das perdas de mais de 75% de algumas unidades alemãs por causa dos intensos combates, a derrota maciça dos soviéticos em Kiev e as perdas do Exército Vermelho nos primeiros 3 meses da invasão contribuíram para a teoria de que o ataque alemão contra Moscou ainda poderia ter sucesso. Fase 4. A fase 4 foi marcada pela Batalha de Moscou. Depois da derrota em Kiev, o Exército Vermelho já não suportava mais o exército alemão em número e não havia mais reserva treinada. Moscou precisava ser defendida e Stalin fez uso de 800 mil homens em 83 divisões, mas só 25 delas eram efetivas. Os camponeses russos começaram a fugir das unidades alemãs que avançavam, queimando suas colheitas, expulsando o gado e destruindo construções das suas aldeias como parte de uma política de terra arrasada, que tinha como objetivo impedir que a máquina de guerra nazista usasse os suprimentos e alimentos soviéticos. O primeiro golpe pegou os soviéticos de surpresa, com um grupo de panzers que estavam a 121 quilômetros da linha de defesa. 3 dias depois, essa primeira linha de defesa foi quebrada, rendendo para a Alemanha mais de 500 mil prisioneiros soviéticos, totalizando uma contagem de 3 milhões desde o início da invasão. Os soviéticos agora tinham apenas 90 mil homens e 150 tanques para se defender. Para os alemães, a captura de Moscou era iminente, assim como o colapso soviético. Em 13 de outubro, a lei marcial foi declarada. O início do fim. Mas desde o início da Operação Typhon, o clima tinha piorado, com as temperaturas em queda e chuvas contínuas, o que transformou a rede rodoviária não pavimentada em um lamaçal, retardando o avanço alemão em Moscou. Tanques alemães não atravessavam, mas os soviéticos sim, porque eram adequados para esse cenário. E não demorou muito para que os suprimentos alemães se deteriorassem, o que obrigou o alto comando do exército alemão a ordenar a suspensão da Operação Typhon, com o objetivo de reorganizar os exércitos. Era a pausa que os soviéticos precisavam para consolidar suas posições e organizar a formação dos reservistas recém-ativados,
Em pouco mais de um mês, os soviéticos organizaram 11 novos exércitos, que incluíam 30 divisões das tropas da Sibéria. Durante outubro e novembro de 1941, mais de 1.000 tanques e 1.000 aeronaves se juntaram com as forças da Sibéria para ajudar na defesa da cidade. No dia 15 de novembro, os alemães voltaram a atacar Moscou com tanques, já que o solo já estava seco e duro, mas as tropas ainda passavam por problemas de fornecimento de suprimentos. Em 2 semanas de luta, sem combustível e sem munição suficiente, os alemães se aproximaram lentamente em direção a Moscou. Em 22 de novembro, as unidades soviéticas da Sibéria, aumentadas pelos 49º e 50º Exércitos Soviéticos, atacaram o 2º Grupo Panzer e decretaram a derrota dos alemães. Apesar dos progressos realizados, a infantaria não estava equipada para uma guerra de inverno tão severa. As forças alemãs pioraram, com a neve profunda ainda dificultando o equipamento e a mobilidade. As forças aéreas também ficaram comprometidas por causa das condições meteorológicas, que não puderam mais ajudar o avanço alemão. As unidades soviéticas, recentemente criadas perto de Moscou, agora contavam com mais de 500.000 homens e, em 5 de dezembro, lançaram um enorme contra-ataque como parte da contraofensiva durante o inverno soviético. A ofensiva parou no dia 7 de janeiro de 1942, depois de ter empurrado os exércitos alemães de volta a mais ou menos 100 ou 200 quilômetros de Moscou. A Wehrmacht perdeu a batalha em Moscou e a invasão custou ao exército alemão mais de 830.000 homens. O fracasso da Barbarossa. Por fim, as forças alemãs conseguiram grandes vitórias e ocuparam algumas das áreas econômicas mais importantes da União Soviética, principalmente na Ucrânia, resultando em muitas mortes. A União Soviética sofreu muito com o conflito, perdeu grandes extensões de território e grandes perdas humanas e materiais. Mas o Exército Vermelho provou ser capaz de ir contra as ofensivas alemãs, principalmente porque os alemães começaram a sofrer uma falta insubstituível de mão de obra, armamentos, abastecimento de suprimentos e combustível. A ofensiva alemã ficou paralisada na Batalha de Moscou e depois a contraofensiva do inverno soviético levou as tropas alemãs a recuar. O Exército Vermelho repeliu os golpes mais fortes da infantaria alemã e forçou os alemães despreparados a uma guerra de atrito. O fracasso da Operação Barbarossa provou ser um ponto de virada na sorte do Terceiro Reich. Mais importante ainda, a operação abriu a Frente Oriental, na qual foram usadas mais forças militares do que em qualquer outra situação de guerra na história mundial. A Frente Oriental se tornou o local de algumas das maiores batalhas e influenciou o andamento da Segunda Guerra Mundial e a história do século XX. Os exércitos alemães capturaram 5 milhões de soldados do Exército Vermelho, a quem foi negada a proteção garantida pelas Convenções de Genebra. A maioria dos prisioneiros de guerra do Exército Vermelho nunca voltou com vida. Os nazistas fizeram com que 3,3 milhões de prisioneiros morressem de fome, assim como um grande número de civis. Os esquadrões da morte nazista e as operações de gaseificação assassinaram mais de 1 milhão de judeus soviéticos, como parte do Holocausto. Eu espero que isso nunca mais se repita na história da humanidade.